Sofri um acidente no finalzinho de fevereiro, se não me engano, dia 28, 27, 28 de fevereiro. Deus esteve comigo desde o dia do acidente até o último dia em que eu saí do hospital e para estar aqui hoje, né, ouvindo aqui o meu testemunho. Como diz o louvor que as irmãs cantaram, não cai uma folha da árvore se Deus me permitir. Então, assim como eu sofri o acidente, Deus esteve comigo o tempo todo. Eu freiei o carro ali na estrada de Rincão. Né? Eu fui podar um caminhão, achei que ele estava abrindo porta, porque estava até comendo os matinhos assim nos lados. Falei, nossa, que gentileza, né? Está até quase caindo fora da estrada para me podar. Só que, na verdade, Maurício, ele não estava abrindo poda para mim. Eu acredito que ele estava no celular. E quando eu fui podar, eu até acelerei um pouco, dei uma acelerada, o caminhão voltou com tudo para a estrada. No que ele voltou, eu vi que estava debruçado assim no volante. Eu acho que ele estava no celular, estava dormindo, mas para mim ele não estava podando, não estava tendo poda para mim não. E o que eu fiz? Aí eu ia entrar bem no meio do caminhão, que ele jogou, eu pisei firme. Com toda a minha força eu pisei no freio. O carro começou a rabiar e caí na valeta. Gente, eu estava sem cinto. Que sirva também aí para os irmãos, nunca dirija sem cinto, tá? Eu fui de nariz no volante, o carro virou, caí numa valeta, o carro virou. E na pancada eu quebrei o nariz. Bati o rosto, não senti dor nenhuma. Na hora inchou e começou a esguichar sangue. Mas dor zero, não senti nada de dor. E eu me vi esguichando sangue e aí eu comecei a pensar, eu preciso sair daqui para pedir socorro, porque senão eu vou morrer, né, com falta de sangue. Aí tentei abrir uma porta, estava preso no barranco. Aí fui até a outra porta, consegui abrir, só que o braço meu não mexia, esse lado meu não mexia. Aí eu tentei subir o barranco com uma mão só, não tinha força. Falei, pronto, é aqui que eu vou morrer. Até pensei em arrancar meia, alguma coisa para estancar o nariz, né? Mas estava sem meia, estava de tênis, mas estava sem meia. Falei, não vou arrancar a roupa. Aí comecei a pular, aí eu vi a estradinha assim passando o carro. Falei, opa, tem visão. Mas eu estava ali no meio do buraco, não sei se alguém iria me ver ali. Aí veio na cabeça, Deus, é contigo agora, Senhor. Comecei a pular com o braço só e fazer assim. Aí nisso passou um carro e eu vi um homem gritou, tem uma mulher ali embaixo. Aí eles voltaram. Depois eu soube que o homem que me viu era um pastor também da igreja lá de Rincão. E todos os homens que estavam naquele carro eram servos de Deus, também serviam a Deus. E, por coincidência, eles estavam vindo para Guadalajara para trabalhar com o meu sobrinho Giovanni. E eu vou fazer serviço de pedreiro para ele. Aí eles me socorreram até o hospital de Rincão, porque estava na cidade de Rincão ainda, né? Foi bem na saidinha. E eu falava, eu quero ir para Guadalajara, eu sou de lá. E ele falava, não, você não vai conseguir chegar até Guadalajara, está perdendo muito sangue. Aí me levou para Rincão. Aí quem socorre Rincão é o hospital de Araraquara. Fui para Araraquara, fiz a cirurgia no nariz e fiquei com o médico, eu quero ir embora, eu estou bem, eu quero ir embora. Aí ele me mandou embora para casa no outro dia. O rosto bem inchado ainda, e ele colocou um tampão no nariz. Colocou o tampão e eu tinha que respirar pela boca. E ele fechou tudo na minha nariz. Aí ele pediu para mim voltar uns 4 dias depois para retirar o tampão. Só que nesse meio tempo eu estava sentindo sangue descendo na minha garganta. Já fazia tempo que eu estava sentindo descer sangue engolindo. Só que chegou uma hora que estava sentindo muito sangue para a garganta, eu não estava conseguindo respirar. Aí o que eu fiz? Eu tirei o tampão. Então, muita gente falou assim, ai, também é teimosa, foi tirar o tampão, por isso que deu isso. Gente, eu tirei o tampão para aqueles que não sabiam, que agora recebem por mim, porque eu precisava respirar. Puxei o tampão, assim, cortei onde tinha ponta, assim, arranquei, porque eu estava sufocando, meu nariz não dava para respirar e começou a vir muito sangue pela garganta, eu ia falar, só saía sangue. Então eu tinha que respirar de alguma forma, por isso eu tirei o tampão. Só que ele estava perdendo tanto sangue, meu marido estava no quarto, a porta fechada, com
enxaqueca do susto que ele levou. Aí tem que ficar no escuro, com tudo fechado. Minhas meninas com calor, outro quarto com a porta trancada porque está com o ar-condicionado. E eu joguei um colchãozinho na sala. Aí começou a vir sangue para tudo quanto é lado. Eu já não estava tendo forças para levantar nem do colchão para pedir ajuda. Aí uma amiga minha, a Sueli, acredito que a maioria conhece ela, né? Nossa vereadora hoje. Ela ia passando de carro na minha rua para buscar o filho dela lá na pista. Ela disse que o Senhor falou muito forte com ela: volta, volta e vai ver a sua amiga, ela está precisando de você. Sua irmã está precisando de você urgente, volta. Aí ela voltou, disse que rapidinho voltou, porque nunca senti Deus falar tão forte com ela. Aí ela tocou no interfone, no que ela tocou no interfone, minhas meninas foi abrir o portão para ela. Aí ela me viu e falou: irmã do céu, o que está acontecendo? Não, você precisa ir para o hospital agora. Aí chegou meu marido ruim também, tadinho, e acabou me socorrendo. Chegou lá, tinha perdido muito sangue. Eu comecei a vomitar sangue. Perdi mais de 2 litros de sangue. Tinha perdido já um em casa. Lá eu perdi mais os 2, fiquei sem sangue. E eu só conseguia ver assim, ó, o desespero dos médicos, dos enfermeiros. E eu consegui ver o desespero de todos eles, gente. Eles estavam com medo também. Eu também ouvia alguém dizer: ai, ela não vai aguentar. Aí, vixe, aí eu achava: estou morrendo mesmo, o negócio é feio. Aí me colocaram lá nos papel laminado, que eu estava gelada. Aí eu fechava o olho, que eu não estava aguentando mais. Eles me batiam: volta, volta, fica comigo. Aí eu tinha que voltar, porque doía. Estava que eles me davam assim, estava doendo tanto que eu tive que tentar ficar com o olho aberto. Aí eu já não estava aguentando mais. Aí eu fechava o olho, eles vinham bater, até que eu não aguentei. Aí eu só acordei, gente, no hospital. Aí quem ficou sofrendo foi os familiares, os amigos. Me falaram que tinha muita gente lá orando por mim. E vou falar para vocês, irmãos, o que fez a toda a diferença na minha vida foi a oração. Foi a oração de cada um dos irmãos, de todos aqueles que oraram por mim, inclusive até os que não criam, que não acreditavam em Deus, oraram por mim. E hoje eles têm a certeza de que Deus realmente existe. Nunca é tarde, né, gente, para buscar Deus e acreditar no milagre. E quando eu acordei no hospital, que eu assim, quando eu abri o olho, aí eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Abri o olho assim, não conseguia mexer nada, só o olho. Aí uma enfermeira foi lá, chamou um, chamou outro. Aí veio aquele monte de gente em cima de mim. Aí teve um dos médicos, hoje eu sei que era o médico, o chefe. Ele olhou com descaso, gente, e disse, tipo assim: não vai vingar não. Ah, vamos dar 24 horas para ela. Ceda ela, vamos dar 24 horas. Isso daí, ó, choque de alguma coisa, que eu tinha aberto o olho, mas que eu não estava viva, né? Que era impossível estar viva. Até então eu não sabia quanto tempo eu estava ali, nem sabia que tinha tido parada cardíaca. Só que no momento, antes de eu acordar, de eu abrir o olho, eu passei por algo surreal. Eu me senti, eu achava, para mim eu estava morta. Eu tentei abrir o olho, olhar para um lado, olhar para o outro, só tinha muita luz branca. A luz era muito forte, eu não conseguia ver nada, mas eu senti que eu estava no colo, que alguém estava me segurando no colo, enquanto eu estava passando por um momento crítico. Aí veio uma voz, só ouvi a voz, falando assim: olha, eu vou te mostrar o poder da oração. Estava tendo uma corrente de oração. Meu Deus! E eu não esperava que eu ia ter alguém, tanta gente orando por mim, eu não estava acreditando. Aí me mostrou como se eu estivesse assim, ó, lá em cima da igreja olhando para baixo, só que eu não via só a igreja. Eu via irmãos orando, eu via irmãos, eu via parentes, eu via meu pai orando, eu via minhas filhas, estava meu sobrinho, com a minha sobrinha e com a minha outra filhinha mais nova, os 3 agachadinhos orando. Eu vi gente que não acreditava em Deus e estava falando: traz a minha filha de volta, se o Senhor existe, ou traga minha mãe de volta, se o Senhor realmente existe, traga minha mãe de volta. Aleluia.
vendo isso não acontece. Eu nunca vi ninguém falar que já viu de algum lugar, porque mortos não falam. Eu já estou morta, né? Não vou voltar para falar isso. Irmãos, então, independente do lugar que a gente está, que às vezes a gente está, né, põe um hino, um louvor altíssimo para todos os vizinhos ouvirem, que passa na rua, depois vai lá no quarto, fecha a porta, e ali escondidinho toca uma música mundana, toca um funk, e assim, ninguém vai ouvir, tá lá. Gente, mas saiba que Deus, para Ele não tem porta, não tem parede, Ele vê. Não adianta a gente esconder, tentar esconder do homem, porque Deus lá de cima, Ele vê tudo. Eu sempre acreditei em Deus, agora mais que nunca. Antes de tudo isso, se alguém perguntasse: você crê em Deus? Sim. Você tem Ele? Sim. Mas agora é diferente. O jeito que eu creio, eu tenho meu temor por Ele, gente, é diferente. Eu acho que eu precisava sentir isso. Agora eu creio, mas é diferente, eu não consigo explicar. Aí, voltando lá no hospital, quando eu já estava fora de risco de vida, eles me faziam exame todos os dias, faziam tomografia, faziam raio-x e faziam ultrassom dos órgãos, porque todo aquele sangue que eu inalei, que não foi pouco, ele foi para meu pulmão e para meus órgãos, virou pneumonia e depois virou infecção generalizada. Então, não respirava direito, a minha saturação foi 35, estava tudo ruim. Só que a cada dia que passava, que eles faziam novos exames, eu não entendi, mas por quê? Já fizeram isso ontem, todo dia fazemos os mesmos exames. Aí depois, um dia antes de me encaminharem para Araraquara, para mim terminar meus medicamentos lá, minhas injeções, o médico-chefe veio sozinho e conversou comigo. Ele disse o seguinte, que ele nunca acreditou em Deus, que ele simplesmente acreditava na ciência. A vida inteira eu acreditei somente na ciência, porque a ciência tudo prova, tudo que acontece, a ciência tem uma explicação. Agora, o que aconteceu com você, a ciência não explica. Ele falou assim: olha, você teve uma parada cardíaca de 58 minutos. A ciência não explica ninguém voltar com uma parada de 58 minutos e voltar sem sequelas. Sem sequelas nenhuma. Você está andando, você está falando, você está bem. E agora, quando você for para a sua igreja, e eu estava lembrando de que quando eu voltei, ele falou que eu ia morrer, ou eu ia ficar em estado vegetativo ou paliativo, e não estava dando nada para mim, que eu não ia sobreviver. Eu estava lembrando que era a carinha dele de quem eu tinha visto. Aí ele falou para mim assim: agora quando você for para a igreja dar o seu testemunho, você pode falar que você ressuscitou. Ai, na hora, irmãos, eu olhei para ele e falei: o quê? Eu ressuscitei? Tem certeza que fui eu que ressuscitei? Falei assim: eu nunca estive morto, quem ressuscitou foi o Senhor que estava morto na fé. E ele até disse que adorou ter me conhecido. Ele falou: não nessa situação, mas se não fosse o que tivesse acontecido comigo, ele jamais iria acreditar no sobrenatural. E que ele só começou a acreditar em Deus a partir daquele fato, porque ele diz que a ciência não explica. Aí dali eu voltei para Araraquara, porque eu já estava fora de risco, né? E lá eu fui terminar os medicamentos que eu tinha que terminar de tomar, os antibióticos. Chegou lá, gente, eu estava numa maca olhando assim pro teto branquinho, eu estava completando 50 anos. Aí eu fiquei pensando, olhando pro teto, nossa, meu Deus, estou completando meio século e meio século é muito, né, gente? Eu falo assim, 5.0. Eu estava doida querendo postar uma foto. Semana antes do acidente eu fiz peeling de diamante. Ai, que chique. Fiz um botox, porque eu queria colocar uma foto linda lá, né? No meu 50. Ui, vocês viram? Vocês viram a foto que eu postei? Roxo, né?
Estava assim toda fantasia, a coisa mais horrorosa. Mas eu não iria colocar. Vou explicar um pouquinho o que eu coloquei. Estou conversando com Deus. Nossa, de que adiantou tanto procedimento? Queria postar uma foto bonita e tal. Fechei os olhos. No que eu fechei os olhos, gente, veio uma bem grande e assim, você vai postar. Você vai postar a foto sim. E vai postar do jeito que você está. E vai dar o seu testemunho. Gente, eu comecei a chorar. Falei assim, postar aquelas fotos feias. Mas o milagre que ele fez na minha vida foi tão grande que eu não pensei duas vezes. Eu postei a foto do jeitinho que eu estava. E postei meu testemunho. Muitos souberam através da minha postagem. Aí depois eu fiz uma outra. E de vez em quando eu saio na rua, o pessoal pede para eu dar um testemunho novamente, eu dou. Salas de aula também já dei, alguns alunos estão vindo pela segunda vez, né, meninos? Inclusive teve sala que ele ficou um aluno sem chorar. Até quando eu entro na sala, eles ficam mais calmos, parece que a professora está doente, fica tudo tranquilo. Aí saí, gente, do hospital, com a graça de Deus, terminei, vim para casa. Eu ainda peço para os irmãos continuar orando, porque eu sinto dores do lado esquerdo bem forte ainda. Aí eu fiz uma ressonância e deu as minhas vértebras aqui atrás do pescoço, cervical. Elas ensacaram uma em cima da outra, várias ensacaram uma em cima da outra, né, uma batida e pegou meu nervo desse lado. Então, eu estou meio limitada a alguns movimentos, algumas coisas. Então, eu peço oração que os irmãos continuem orando. Fiz esse exame, está lá, as imagens estão lá. Voltei no médico para mostrar o resultado. Aí ele me encaminhou para cirurgião daqui da cervical, acho que vai ter que fazer cirurgia, mas eu creio que até o momento em que me chamarem para estar fazendo a cirurgia já não vai ter mais nada. Então, aí eu voltarei aqui para dar um novo testemunho. Tá? Agradeço pela oportunidade, não, Senhor Jesus. Sou Adba, sou feliz.